Rodrigo Seixas de Atibaia pergunta, Maurício. Boa noite. Você mudou alguns jogadores titulares hoje. O objetivo é fazer testes ou dar mais ritmo aos atletas? Ou as duas coisas? São as duas coisas, além da questão da sequência de jogos, né? À medida que a gente vai acumulando jogos aí, a gente vai gerando um desgaste em função do tempo curto de recuperação. Então a ideia foi também diminuir um pouquinho a carga de alguns atletas que vinham já com um volume maior acumulado, dar oportunidades a outros e ir testando opções. Hoje o Miguel estreou como titular jogando no meio de campo. Queria que você avaliasse a atuação dele e se é essa posição onde ele deve atuar mais, disputando um lugar com o Johan e outros jogadores. Eu acho que sim, em relação à posição, eu acho que é ali que o Miguel consegue render e nos ajudar mais. Eu acho que ele teve uma boa atuação, fez uma boa partida, já tinha entrado bem contra o Mirassol, hoje ele teve a oportunidade de iniciar o jogo, fez um belo gol. É um menino muito jovem ainda, 2003, teria mais algumas Copas São Paulo para jogar, então a gente tem que ter um pouquinho de paciência, tem que ir levando as coisas da maneira correta para não queimar etapas e ajudar o Miguel a ser cada vez mais forte e nos ajudar também. Sérgio Loredo, da equipe Futebol Total, e Sérgio Silva, da Rádio Bragança e Jornal Mais Bragança, perguntam sobre aquele lance quando estava 1-0 para o time e aí o Arthur teve a chance de matar o jogo jogando melhor do que o adversário. Qual que é a sua avaliação daquele momento? Eu acho que é a mesma avaliação de vocês, é uma oportunidade clara, em que eu acredito que se a gente fizesse o gol, nós tornaríamos a vida da Ferroviária bem mais complicada, mas a gente acabou não sendo contundente, não sendo eficiente no lance, deu a oportunidade deles conseguirem empatar o jogo. Silvio Loredo pergunta, não é comum no seu time, por aquilo que acostumamos ver, sofrer tantos gols, e principalmente jogadas de bola parada. Hoje o desvio no primeiro pau na cobrança de escanteio matou a defesa? Sim, eu acho que já era uma bola que a gente esperava, a gente tinha estudado a Ferroviária, via que eles forçavam bastante essa bola. Eu acho que o que aconteceu ali foi, em função de todas as trocas, um desajuste, porque normalmente o Gabriel e o Andrés Hurtado são jogadores que treinam na posição, mas tem menos tempo, né, de treinamento. E normalmente a gente está bem ajustado com outros jogadores ali. Eu acho que foi um detalhe em função desses jogadores. A gente treina com todos, tenta ajustar, mas é claro que alguns estão mais adaptados do que outros. Sérgio Loredo pergunta, hoje a Ferroviária completou 23 jogos de invencibilidade em jogos desde o ano passado. Isso demonstra a qualidade do adversário que o Red Bull Bragantino enfrentou e com um ponto somando abriu um a mais da Ponte que perdeu na rodada. Queria que você comentasse isso. Olha, eu acho que sim, eu acho que a Ferroviária já vem com um trabalho de um bom tempo no comando do Elano, um bom trabalho, tive a oportunidade de conversar com ele, além de ídolo é uma pessoa espetacular, não subiu por um detalhe na temporada passada para a Série C, uma questão de um pênalti, então é um time que vem desempenhando bem, sempre é muito difícil jogar aqui, eu acho que existem outros condicionantes para a gente não ter conseguido realizar a partida que nós imaginávamos. A Ferroviária jogou na terça-feira e aí pôde descansar, trabalhar mais para nos enfrentar. A gente acabou jogando na quinta-feira, um intervalo menor, o gramado um pouquinho mais alto do que a gente está habituado, isso deixa o nosso jogo um pouquinho mais lento. Eles têm uma equipe muito forte fisicamente, eu acho que em alguns momentos, pela lentidão do jogo, o jogo acabou caindo para essas disputas físicas e aí eles levaram alguma vantagem. Agora eu conversei com todos os jogadores no vestiário, todas essas condicionantes não vão nos fazer crescer, a gente precisa encontrar soluções, a gente precisa ser melhor em circunstâncias parecidas, né? Então a tônica é essa, a gente vai agora focar na recuperação e tentar na quarta-feira ajustar aquilo que não foi bom hoje para a gente fazer uma partida melhor. Diego da 102 pergunta, José Hurtado foi titular e atuou o tempo todo. Qual avaliação você faz da atuação do equatoriano? E você acha que poderá contar com o Ítalo no próximo jogo? Eu tenho chamado ele de Andrés, né? Porque a gente tem o outro, o Jean Hurtado, e conversei com ele, ele me disse que preferia ser chamado de Andrés. Então só estou falando para vocês não estranharem, eu vou chamar ele de Andrés. Eu acho que ele fez uma boa partida, uma partida segura, é um jogador que chegou tem muito pouco tempo, ainda está entendendo a nossa maneira de jogar,
mas é um lateral que tem força para apoiar, é um lateral que defensivamente é muito seguro, encontra bons passes. Eu gostei da atuação dele, eu acho que ele ainda vai crescer muito mais e vai nos ajudar bastante. E sobre o Ítalo? O Ítalo não tem condição ainda para quarta-feira, é muito cedo, em função de todos os exames e o tempo que o Ítalo acabou precisando ficar parado. No momento que ele retornou para nós, era como se ele tivesse retornado de férias, né? Então ele retornou zerado fisicamente, a gente está tendo cuidado para ter uma evolução segura, para que a gente não tenha problema de uma lesão e ficar ainda sem mais tempo com ele. Mesmo com a queda de rendimento em alguns momentos da segunda etapa, hoje o Massa Bruta foi o mais seguro defensivamente em relação ao jogo contra o São Paulo. Essa situação tem relação com a volta do Jadson? O que ele atribui com o equilíbrio da equipe? Sem dúvida nenhuma, o Jadson é um garoto que nos ajuda muito nessa questão defensiva. Ele é um motor ali, dá o combate, segura, inicia jogadas. É um jogador que faz falta para a gente quando não está presente. Mas eu acho que é difícil comparar as partidas, né? Eu acho que foi um jogo com outra característica, uma característica diferente. Eu acho que a gente ainda concedeu oportunidade que não deveria ter concedido ao adversário, mas faz parte. Eu não tenho e nem posso cobrar que a equipe nesse momento esteja com o rendimento ideal. O que eu não posso deixar de cobrar em momento nenhum é que a gente continue buscando o melhor rendimento sempre. E é isso que a gente vai fazer pensando no jogo de quarta-feira. Mas para o início de temporada, a gente está crescendo, a gente está evoluindo, tem muita coisa ainda, muita água para passar embaixo da ponte. O Vitor Hugo da 102 pergunta, essa rodagem do elenco deve prosseguir contra a Inter de Limeira na próxima partida? É possível, eu não quero me antecipar sem ver como os jogadores vão retornar aí do jogo, como vai ser o processo de recuperação deles. A gente tem de novo um intervalo curto até quarta-feira, tem a questão da viagem, né? Então a gente vai esperar para ver, mas a ideia é sempre nesse momento inicial colocar aqueles que tenham uma boa condição física e que também estejam entregando rendimento. Por aquilo que o Sorriso apresentou no tempo que esteve em campo, ele briga de igual para igual com o Elinho pela titularidade, mesmo estando há pouco tempo no elenco? Olha, todos os jogadores brigam de igual para igual à medida que eles têm as mesmas oportunidades de treinar, de mostrar o seu valor, e a partir dali é a minha decisão, que muitas vezes vai em relação às características do adversário, em relação ao momento do jogador, em função daquilo que eu acho que a gente pode explorar. Eu acho que ele fez uma partida abaixo do que ele é capaz de fazer, mas ele se entregou, lutou. É um jogador que, assim como o Andrés, vai crescer e vai nos ajudar bastante, eu não tenho a menor dúvida disso. O Tárcio da 102 pergunta, qual foi o erro do sistema de marcação no gol da Ferroviária? Quem tinha que ter saído no adversário que fez o gol na pequena área? Era um jogador da marcação ou goleiro? Não, essa bola que desvia no primeiro é muito difícil para o goleiro, tem pouco que o Cleiton pudesse fazer ali. Eu acho que no lance o Gabriel acaba dando um passo à frente, justamente para não deixar o jogador antecipar ele. A bola foi muito bem batida também. A gente tinha que ter se ajustado melhor no primeiro e o Sorriso estava marcando o jogador da Ferroviária próximo ali, mas com o desvio da bola eu acho que ele quis proteger o gol e deu um passinho para trás. Isso permitiu que o jogador deles cabeceasse. Não é um erro individual de forma isolada, são alguns detalhes que acabaram fazendo a diferença. A gente tem a oportunidade de corrigir isso agora. Para encerrar, a Monique Danello, da TNT Esportes, e o Matheus Pereira, do jornal Mais Bragança, perguntam sobre a sua marca. Hoje você completou 100 jogos no comando do Red Bull Bragantino e tem o trabalho mais longevo entre os times da elite do futebol brasileiro. O que essa marca significa na sua carreira em um país onde a cultura de troca de treinadores ainda é tão forte? E qual que é a sua avaliação sobre o seu trabalho e do projeto do clube? Olha, eu ia precisar de bastante tempo para responder todas essas questões, né? Eu estou feliz com a marca, eu espero que possa ser usado como um exemplo positivo para outros clubes, que de alguma maneira faça com que nós possamos repensar essa cultura que a gente criou, do imediatismo, de buscar sempre culpados, e isso acaba sempre recaindo no treinador, né? E o treinador é uma peça de uma engrenagem muito maior que é o clube. Claro que é uma peça fundamental, mas existem
situações que também são alheias a ele, né? Então, volto a dizer, estou muito feliz com essa marca, eu acredito que o clube também esteja satisfeito com o meu trabalho até o momento, eu quero seguir crescendo, seguir evoluindo com esse grupo de jogadores dentro desse clube, procurando me aprimorar cada vez mais. Estou feliz, mas é mais uma etapa da vida, espero que possam vir mais 100 jogos e que a gente possa ainda ter muita comemoração em função de temporadas especiais.